Boa tarde, gente. Boa tarde, Rafael Deveza. Cibele. Boa tarde, Douglas. Gente, olha, tenho uma declaração a fazer para iniciar essa aula. Muito mais fácil você aprender a palpar égua, transferir embrião, passar sonda, lavar estômago de cavalo, coletar líquor do que botar esses negócios para funcionar. Vou te falar a verdade. Boa tarde, Laura, Thalissa, Bruno, Milene. Olha, agora tem um atrasozinho na fala e nos comentários. Estamos ao vivo no YouTube pela primeira vez. Tivemos um probleminha técnico de incapacidade mental minha. Por isso que teve esse atraso, mas eu vou dar uns minutinhos para o pessoal poder entrar. E a gente entende que foi tudo em cima da hora, né? Apesar da aula ter 1 hora mesmo de duração, e eu queria terminar um pouquinho antes, para dar tempo da gente tirar dúvidas. Então, a Laura falando, queria muito pensar assim um dia. Olha, vou te falar. A Paula aí. Isabel. Isabel está aqui do lado. Ela vai. Maria, Maiara, Júlia. Paixão por cavalos. Viu o comentário? Paixão por cavalos. Acho que fez um comentário assim. Porque eu amo um canal num vídeo nosso. Adorei esse comentário. Agora a gente tem que movimentar o YouTube, né, gente? Que no Instagram a gente tá até razoável. Mas aqui no YouTube a gente tem muito que trabalhar ainda. Rafael, vai aprendendo aí, depois me ensina. Pode deixar. Agora é só ligar. A gente só não estava conseguindo, na verdade, gerar o link para poder mandar. Estava tudo funcionando, a tela funcionando, a gente testou tudo, mas o link eu não sabia gerar um link. Aí eu gerei o link para a pessoa participar da palestra comigo. E eu não conseguia gerar o link, porque como essa transmissão ao vivo é só para quem se inscreveu, então a pessoa precisa ter o link para entrar nesse vídeo. Não é qualquer pessoa que chegar no nosso canal que vai ter acesso. Tem que se inscrever, porque é só para veterinários, estudantes de veterinária. Ó, o Hélio pediu para a gente dar 5 minutos para o pessoal entrar. O que vocês acham? A gente começa de uma vez? Porque o YouTube eu não sei se grava. Teoricamente, a gente vai tentar gravar. Só que é igual as lives do Instagram, nem sempre a gente consegue deixar gravada. Se a gente conseguir deixar gravada, depois vai ter um link para quem não assistiu. Mas, com a minha incompetência, eu não aconselho ninguém a contar com a gravação. Melhor assistir ao vivo agora mesmo, perguntar. Já tem aqui, ó, 47 pessoas. Ué, mas não pode. Então, gente, vamos começar a conversar? O que vocês acham? Rafael tá mandando começar. A minha tela tá aparecendo aí, não tá? Só confirma se a tela tá aparecendo. A tela da apresentação. Tá. Aqui, a gente tem um computador aqui. Então, vamos lá. Nossa aula de hoje é para ter uma duração de no máximo 1 hora. E esse tema foi escolhido, estou gritando, né? Esse tema foi escolhido porque é mais ou menos o que todo mundo quer saber, né? Precisa saber, independente da área que vocês vão trabalhar. Então, o que vai ser passado hoje? Primeira coisa, quais os parâmetros vocês vão avaliar? Principalmente nos casos de cólica, né? Ferida,
a gente não vai ficar avaliando parâmetro. Isso é assim, de forma geral, tá? Em 1 hora, para a gente falar de cólica e ferida, a gente vai passar realmente o que você precisa saber. Você vai aprender hoje e vai conseguir aplicar. Mas cada coisa dessa dá um curso. Então, anota tudo, fica atento, porque vai ter bastante coisa e vai ser assim, um conteúdo bem intenso. Então, os parâmetros que você vai avaliar do cavalo com cólica, o tipo de cólica, para você saber qual o tratamento e quando você vai encaminhar para um hospital veterinário. Não é encaminhar para cirurgia necessariamente, tá? É para o hospital. Por quê? Aqui, a aula é para quem trabalha a campo, principalmente quem já faz a parte de reprodução, que é quem está todo dia no Ares. E o quinto vai ser como deve ser feito o manejo de feridas. Manejo de 99% das feridas, que vai ser da mesma maneira. Então, vamos começar. Por quê que essa aula é voltada especificamente para os veterinários de reprodução? Porque é quem está sempre no Ares. Então, se você está sempre no Ares e caso de cólica e ferida, por cólica eu vou falar as particularidades porque é tão comum acontecer nos cavalos. E ferida é pelo comportamento mesmo dos cavalos. Os cavalos são animais arísticos, eles reagem à ação e reagem de forma bruta. E o cavalo, quando é contido, quando fica preso, qualquer coisa desse tipo, ele briga até se soltar. Então, ele arranca a perna dele fora, ele faz qualquer coisa, mas ele quer sair daquela situação ali. Então, ele é muito tendencioso a se machucar. E você, veterinário, é a pessoa mais capacitada naquele ambiente. Se você está no Ares, independente de qualquer coisa, você é a pessoa, ou tem que ser, a pessoa mais capacitada para resolver essas situações. Você tem que saber, não adianta. Sendo veterinário, você tem que saber orientar. E se você não souber, o principal prejudicado é o animal. O segundo é o proprietário, porque é ele que paga as contas do animal. Então, se você consegue resolver de uma forma mais simples, mais precoce, principalmente os casos de cólica, isso economiza muito o dinheiro do proprietário. E a consequência para você é, no final das contas, de não atender a uma demanda do cliente. Se você está deixando a desejar em algum ponto, ele pode procurar outra pessoa que faça aquele serviço além do seu e colocar no seu lugar. Então, tem que saber. E se você souber o que fazer, por outro lado, você pode salvar um animal. Se você, por exemplo, pegar um animal que o dono não vai gastar com uma clínica ou uma cirurgia, conseguir resolver o problema de forma precoce, você salvou o animal. Ou a função dele. Se você... Ué, a tela não está passando não, gente? Para mim aqui está passando. Alguém pode... Rafael... Passou? Ah, então tá com uma demorazinha. E tem uma mosca. Tá aqui, né? Se você souber o que fazer, ó, Maria Damares falou que aqui tá normal. Então vamos embora, porque é bastante aula. Aqui tá passando, Bruno Henrique, não tá ótimo. É porque aqui no nosso ficou travado, mas tá bom. Então, por outro lado, se você sabe o que fazer, primeiro você pode salvar um animal. Um animal que não iria para a cirurgia e poderia vir a óbito por alguma complicação, você salva. Um animal que teve uma fratura, você conseguiu engessar, você salva o animal. Segundo, você gera economia para o seu cliente. Por quê? Resolveu de forma precoce. Quanto mais precoce, maior a chance de recuperação e menos gasto. Óbvio, se você gerou economia para o cliente, ele fica satisfeito com você. Você evita as complicações do quadro, que é em relação a prejudicar o animal, e você aumenta as suas chances de ser indicado por aquele cliente.
Isso é a maior forma de propaganda que vocês podem ter a campo. É a indicação de um proprietário para o outro, quando um confia no outro e te indica, as chances de outro te chamar para trabalhar é muito grande. Isso acontece muito. Então, você pode aumentar o seu mercado assim e você atendendo com segurança, gera confiança no proprietário e estabilidade para você. Então, se o cara está satisfeito com você, ele não vai trocar. Essa frase aqui, o negócio é resolver, eu aprendi com um cliente. Por acaso, eu estava comentando hoje de manhã com o Rafael, que é um cliente em comum nosso, e quando acontecia qualquer coisa, as pessoas começavam a dar explicação que aconteceu isso e aquilo. O cavalo subiu no telhado e não sei o quê. Fala assim, ó, não quero saber o que passou. Como que resolve? Então, o interesse deles é que você resolva. Ele não quer saber o que aconteceu, não quer saber quem errou, ele quer saber da solução. Então, a gente precisa oferecer a solução. Isso ele fala muito. O negócio é resolver. Anotem isso na vida de vocês, que é muito importante. Aqui, só para ilustrar, né, um caso clássico de animal com cólica. E eu vou aproveitar para falar de uma história que aconteceu comigo quando eu ainda estava na graduação. Eu era estagiária, não sei se vocês já ouviram falar da Moody's, MUDES, que oferecia uma bolsa de R$ 200, essa fortuna toda, para ajudar os custos de estagiários. Então, as instituições escolhiam alguns estagiários para receberem essa bolsa. E eu recebia. E fazia estágio no Hospital do Jockey. E uma vez, a gente ficou sem residente lá. E os estagiários ficavam veterinários de plantão, mas a gente, estagiário, ficava no hospital, porque o hospital funcionava 24 horas. Então, quem já era mais antigo e que tinha essa bolsa, ficava de plantão lá. Na primeira noite que eu fiquei, tocou o telefone e só me falaram assim, ó, monta o centro cirúrgico, que eu tô chegando com um cavalo com cólica para operar. E eu não sabia nada, eu nunca tinha feito aquilo sozinha. Só que eu sabia como tudo funcionava, já tinha acompanhado, já tinha visto, mas assim, quando a responsabilidade é sua, dá um desespero e você tem que agir, você não pode travar e você tem que fazer tudo da maneira correta. Então eu tinha que montar tudo do jeito certo até alguém chegar. O enfermeiro chegou depois e tudo mais, mas eu não podia deixar aquele animal chegar e atrasar a cirurgia por um problema meu. Então, assim, isso que acontece na vida real. Se você não tem conhecimento, pelo menos, não viu nada, não tem a teoria fixada na cabeça, chega a hora de você fazer a prática, que chega para todo mundo, ninguém nasceu sabendo. Todo mundo teve o seu primeiro momento de fazer um atendimento sozinho, de conduzir um caso sozinho, de estar ali à frente da situação. E isso vai chegar para todos vocês. Então, aprendam o máximo. Hoje a aula é de graça, e a gente vai falar aqui bastante coisa que vocês podem aplicar na prática e aproveitem. Fica com tudo consolidado, porque amanhã ou depois vocês vão se deparar com esses casos e vão saber o que fazer. Então, sinais de cólica são os sinais de dor. Animal cavando, deitando, ou eles podem falar que o animal não está comendo, vai rolar. É o caso dessa outra aqui, que é até de um cliente muito antigo, que só pede para eu ir lá para examinar, exatamente para saber o tipo de cólica e como a gente vai conduzir aquele caso especificamente. Ver como ela está, como o animal está, e falar, vai fazer isso ou aquilo, ou vai mandar para a clínica. Então, o que é cólica? Cólica não é uma doença, ao contrário do que muitos pensam. Cólica é a mesma coisa do que dor abdominal. Então, a dor abdominal não significa que é digestória, é dor abdominal. E é a maior causa de morte de equinos no mundo inteiro. Mas tem uma boa notícia.
A boa notícia é que em torno de 90% dos casos de cólica vão se resolver sozinhos, apesar de muita gente atrapalhar. Tem gente que tenta piorar a situação achando que está ajudando e está piorando, que é isso daqui. Então, o que a gente vai estudar hoje são as cólicas do trato gastrointestinal. O telefone, só um segundo. Então, são as cólicas do trato gastrointestinal. E aí, tem um negócio no mundo que é a cólica renal, que eu tenho vontade de me enforcar. Eu quis botar esse slide aqui para vocês gravarem bem. Cólica renal é igual a eu tenho vontade de me enforcar. Então, quem achou que só ia se inscrever para assistir uma aula de graça, está enganado, porque vocês vão ser obrigados a fazer um pacto. Eu vou lá olhar nos comentários se vocês vão fazer um pacto comigo ou não. Eu só continuo a aula se vocês fizerem esse pacto. Nunca mais vocês vão aceitar que falem de cólica renal. Porque as pessoas falam assim, o cavalo não urina, então é cólica renal. Aí eles fazem o quê? Deixa aí nos comentários, dá licença. Dá licença, que eu quero ver se vocês vão concordar com o pacto. Bota aí. Pacto 1, ok, nos comentários, para eu poder continuar a aula, senão não continuo. Se alguém vier me falar de cólica renal, ou se vocês aceitarem que fale de cólica renal, eu não dou mais aula. Cadê os comentários? Que para mim não está aparecendo. Estou esperando. Está no silêncio. Será que só para mim que não está aparecendo comentário ou ninguém mais quer ter aula mesmo? Ó, começou. Pacto 1, ok. Ih, meu Deus, apareceu um monte ao mesmo tempo agora. Aí eu vou explicar, claro, né? O porquê que o cavalo não urina para vocês poderem explicar para os futuros clientes de vocês. Pronto, já bastante gente. Depois a gente conta. Vamos fazer o pacto 1. Rafael Deveza, você tem que ser o primeiro, né? Você tinha que ser o primeiro comentário. Tudo bem. Depois eu mando as cláusulas. Então, pacto 1 feito. Vamos aos problemas. Por que que um cavalo tem cólica? Primeiro de tudo, disposição anatômica do trato gastrointestinal. Como assim? O cavalo tem um estômago pequeno em relação ao intestino. Aqui, ó, 8% mais ou menos da capacidade em volume é do estômago. E o resto todo é intestino. O cavalo tem 27 metros de intestino. O estômago dele tem uma capacidade aí de até 15 litros, vai de 8 a 15 litros. Então, o que acontece? A fisiologia dele é de encher aquele estômago e passar para frente. Pouca quantidade, muitas vezes ao dia. Certo? E outra coisa, o intestino do cavalo é preso por alguns pontos dentro da cavidade abdominal. Então, fica aquela minhoca presa por alguns pontos, extremamente comprida e um estômago pequeno. Então, guardem essas informações. Segundo problema, o alimento que a gente fornece para o cavalo. Muito energético, e sendo que a fonte principal de alimentação dos equinos tem que ser fibras, a gente dá um capim picado, dá grãos extremamente energéticos, silagem, um capim que essa coisa aqui de baixo, ó, esse tipo de capim com muito talo, esse talo não é digerido, não é quebrado. Então, isso forma só um bolo dentro desse intestino. E o terceiro problema são as práticas de manejo impostas pelo homem. O que a gente faz? De manhã e de tarde, 2 tratos por dia,
um volume grande. Então, essas 3 causas associadas têm tudo para dar errado. E é por isso que a gente tem muito caso de cólica. Um monte de gente fala, eu crio o cavalo no pasto, nunca tive problema nenhum de cólica. Claro, ele está no ambiente natural dele, se alimentando do jeito que ele deveria. A natureza fez tudo perfeito e a gente fez tudo errado. Então, a gente causa o problema, a gente não. No caso, a gente tem a função de diminuir esses problemas. Então, sabendo essas 3 informações, a gente tem que trabalhar, quando for atender um cavalo, descobrindo quais são as causas. O que a gente pode fazer? Tentar imitar a natureza. Se o cavalo fica em baia, você não tem como obrigar. O cara não tem pasto. Você não vai obrigar ele a comprar uma propriedade e soltar o cavalo para o pasto. Se ele tem baia, você tem que adaptar a realidade do cavalo ao manejo mais próximo possível do ideal. Se ele come capim picado, não tem outra coisa, divide um monte de vezes por dia, o máximo que ele puder. Se puder comer capim na rede ou um feno de boa qualidade, é ideal. Pode ser caro. Para uns vai ser caro, para outros não. Tem animais que são extremamente valiosos e o cara não vai querer correr risco. Então, isso varia de acordo com... Um bicho pousando na minha boca. De acordo com o animal e com o proprietário. Tá? E quais são os principais tipos de cólica que a gente vai se deparar? Sobrecarga gástrica. Isso vai acontecer principalmente quando o cavalo fica muito tempo sem se alimentar e vai comer um volume muito grande de uma vez e principalmente fermentado. Ou a ração fermentada ou um capim fermentado. Capim picado é muito comum de fermentar. E vai lotar aquele estômago. Cavalo não vomita. Esse esqueminha aqui, ó, depois que entrou, a comida caiu aqui dentro, o cárdia, que é a entrada do estômago do cavalo, é extremamente forte. Ele não deixa nada voltar. Então, depois que o troço podre caiu lá dentro, já era. Só vai fermentar e causar uma distensão gigantesca. O estômago vai ficar igual uma sacola cheia e não vai fazer nada. Ele pode até romper se a gente não intervir. A segunda cólica é a espasmódica, quando você troca a alimentação do cavalo ou quando você dá algum alimento que não está bom, que está azedo, fermentado, qualquer coisa que irrite o intestino vai aumentar os movimentos peristálticos para eliminar aquilo ali. Quero tirar essa porcaria de dentro de mim, ele vai acelerar o trânsito. A terceira, impactação. Exatamente quando você dá um volume grande de uma vez, de um material seco, principalmente, um capim picado cheio de talo, vai aquele bolo por aquelas voltas todas do intestino, para em algum lugar, engarrafou ali e não vai para frente. Isso é uma impactação muito mais comum no inverno do que no verão, sendo que esse verão eu peguei muito mais casos de impactação do que qualquer outro tipo de cólica. E essas vão ser as 3 que a gente vai conseguir resolver a campo, geralmente. Deslocamento acontece quando a alça se desloca. A gente aprende na anatomia como que tem que estar tudo arrumadinho lá dentro do abdômen do cavalo. Quando a alça, principalmente quando tem produção de gás ali, e o cavalo deita, o gás sobe, o cavalo rola para cá, o gás sobe, você pode ter um deslocamento de alça. Por isso que quando a gente intervém de forma precoce, evita esse tipo de problema, de complicação. Estrangulamento ou insuscepção é quando um lipoma, por exemplo, que é um tipo de tumor, tem um pedúnculo e o lipoma. Ele pode dar uma volta numa alça e estrangular. Pode torcer, a alça pode torcer também, por gás. Por exemplo, num cavalo rolando, ela pode torcer. E intussuscepção é quando a alça engloba ela mesma, principalmente em caso de parasitismo muito intenso, ela, com a cólica espasmódica muito intensa, acaba englobando ela mesma, sendo muito mais comum em intestino delgado do que no grosso. Então, as cólicas que a gente vai inicialmente
atender é sobrecarga gástrica, espasmódica e a impactação. As outras, basicamente, vão ser complicações dessas primeiras. Existe enterólito, outras coisas, mas assim, o que dá para falar hoje é isso, e o que vai mais acontecer são essas. Então, vocês aprendendo isso aqui já conseguem fazer muita coisa. E aí, o que acontece? Aí agora eu vou explicar essa coisa do quero me enforcar, lá do Pacto 1, que todo mundo já fez. Espero que tenha comentário de todo mundo aí. O que acontece quando temos um problema no trato gastrointestinal? O cavalo vai tentar resolver o problema sozinho. Então, o que ele pensa? Tem um troço errado lá, eu vou jogar água para a luz intestinal para tentar tirar aquilo dali, desfazer, botar para fora. Os cachorros estão latindo, porque, né, a vida é assim, eu quero que a cachorra... Tá bom, voltando para a luz intestinal, aonde nós temos fluido no nosso organismo para desviar para o intestino, dentro do vaso sanguíneo. Então, esse esqueminha que eu fiz, não sei se ficou bom para entender, o fluido, num primeiro momento, vai sair do vaso sanguíneo e vai ser desviado para a luz intestinal, tentando tirar o que está causando problema. Só que o organismo não tem aquela inteligência. Ah, o que está lá é um verme. Vou tacar um vermífugo. Não, ele vai ter a mesma reação para qualquer tipo de cólica. Então, desvia o fluido para lá, de qualquer maneira. E você tirando o fluido do vaso sanguíneo, o que acontece? Desidratação. O animal vai desidratar. Ele, óbvio que não vai urinar. Então, pelo amor de Deus, não me dê um diurético para o cavalo urinar, porque ele já está desidratado. Se você faz ele pegar aquela água ali e jogar fora, você está piorando o quadro sistêmico de desidratação, porque você só fez ele perder água. Você acelera a filtração glomerular e vai botando água para fora. Então, a água que era para estar indo para a luz intestinal está sendo perdida pela urina. Então, apesar das pessoas fazerem isso, mesmo assim os cavalos sobrevivem. E o que acontece? Encheu de líquido no trato gastrointestinal. Não, isso aqui é só um esquema, tá? Não é assim que acontece, é só uma representação. E, além do fluido na luz intestinal, também vai ter aumento de motilidade. Isso num primeiro momento. Aumenta a motilidade tentando eliminar o que está ali dentro. E aí que os animais podem apresentar diarreia. Tem gente que fala, não é impactação, porque meu cavalo está com diarreia. Não tem nada a ver. Porque se a impactação está lá na frente, você encheu de fluido da impactação para trás, ele vai sair água realmente. Nem está saindo das fezes, porque as fezes provavelmente já foram embora. Agora só está saindo a água que saiu da onde? Do vaso, que causou desidratação, que causou o problema do cavalo não urinar e que a pessoa infeliz foi lá e fez um diurético nele. Enfim. Primeiro caso, para explicar se for impactação. O que acontece? Em algum segmento do intestino, você vai ter um bolo de fezes, um conteúdo intestinal parado. Ele não conseguiu passar, normalmente antes da flexura, porque ele vem mais grosso e aí faz aquela curva, então ele para ali. Parou ali, começa a fermentar. Isso é um bolo de fezes. Comida é uma fonte ótima para bactérias, elas começam a se multiplicar ali, produzir o quê? Gás. E todo o conteúdo que está vindo vai parando ali. Então, o que acontece? Ó, eu peguei uma sacola para demonstrar. Deixa eu voltar aqui para a tela para poder enxergar o que eu estou fazendo. Ó, esse aqui é o intestino. Ele, normalmente, tem um certo conteúdo aqui dentro. Vai passando
Se parou aqui, ó, a impactação está aqui, no fundo da sacola. Parou aqui. Ó, o que vai acontecer? Fermentou, produziu gás. Ó, a parede aqui, ó, tá cheia de vaso sanguíneo. Olha aqui, os vasos sanguíneos. Ah, não estou na apresentação. Pera aí que eu estou na apresentação errada aqui. Olha aqui os vasos sanguíneos. E aqui, ó, esse bando de celulinha com esses dedinhos na ponta são as células da mucosa intestinal. E aqui, ó, isso aqui vai estar esticado. Esses vasos aqui vão estar esmagados aqui. E é aí que a gente começa a ter as alterações vasculares. E você não tendo irrigação, o que acontece quando você prende o seu dedo? Se você não soltar, ele necrosa. Não está chegando sangue, as células vão morrendo. E é isso que vai acontecendo aqui. Aqui as bactérias, ó, vão começar a entrar. Aquilo ali é uma porta de entrada. O intestino é um lugar que tem bosta. Quantas bactérias tem ali? Muita coisa. Elas começam a entrar na circulação. E aí sim você começa a ter também as respostas sistêmicas de endotoxemia. As suas células, as células do cavalo. As suas também, se você estivesse nessa situação. Mas aqui no caso é do cavalo. As células de defesa vão começar a matar essas bactérias. Só que essas bactérias têm toxinas na parede. Então, se a toxina está presa dentro da parede da bactéria, sua célula de defesa foi lá, matou ela, liberou na circulação, que é a endotoxemia, que são as toxinas da parede da bactéria que estão caindo na circulação, intoxicando o cavalo. E isso aqui, se continuar, ó, rompe. E você vê exatamente isso daqui, ó. Aqui, o conteúdo vai todo para a cavidade abdominal. E como que a gente sabe que rompeu? Você coleta o líquido peritoneal a campo, agulha branca, bate ali na linha alba, no ponto mais baixo do abdômen. A gente tem um cavalo aqui para servir de modelo. Aí, Guilherme, nosso cavalo. Aqui, ó, ponto mais baixo do abdômen do cavalo, claro, faz a antisepsia, de preferência com clorexidina degermante ou iodopovidona degermante, e funciona. Se vier um líquido amarelinho, tipo da articulação, que é um líquido que lubrifica as vísceras, ele tem que ter essa característica, você tem que pegar nele, ele tem que ser pegajosozinho. Se ele estiver cheio de bosta, o cavalo rompeu. Como que a gente imagina que o cavalo rompeu? O que dói é a distensão. Alça, víscera, só dói quando estica. Se ela tivesse cheia de gás, ela dói muito. O cavalo tá com dor, frequência cardíaca lá em cima, ele tá incomodado, não fica parado, fica se traumatizando. Se torcer, ele se joga no chão de tanta dor. Agora, na hora que rompeu, dá um alívio que você acha até que melhorou, mas aí que você pode cavar o buraco. Porque se ele vinha mal, e de repente melhorou, você provavelmente tem um cavalo que rompeu a alça. Então, isso também é uma característica importante de vocês anotarem aí. Aqui, a gente já vai entrar nos parâmetros que vão ser avaliados. Para mim, a mucosa, a cor da mucosa, o aspecto da mucosa, é a coisa mais importante de você avaliar num cavalo com cólica. Essa primeira aqui é perto do normal. Isso aqui, se um cavalo com cólica tiver assim, ainda tá bom. Com o passar, esse é o mesmo cavalo, em 3 momentos. Com o passar do tempo, você vê o halo endotoxêmico, que é quando já tem bactéria caindo na circulação, liberando a toxina e o cavalo se intoxicando por essa toxina.
A gente vê aqui, ó, por mais que você faça soro, isso daqui está presente. E aqui a congestão, olha só como é que esses vasos estão muito mais evidentes aqui. Já é uma mucosa completamente diferente da primeira. E aqui é uma mucosa onde teve a vasoconstrição periférica totalmente. Esse cavalo veio a óbito e a mucosa é assim. Se você vê uma mucosa assim, né, nem tem o que falar, não tem mais o que fazer. Em potros a gente chega a ver umas mucosas bem parecidas com isso aqui e realmente não tem o que fazer. É você tentar pegar a veia e o bicho já vira óbito. Então, o que que você vai avaliar de parâmetro? Primeiro de tudo é a inspeção. Você vai olhar para o cavalo. Então, pegamos aqui nosso cavalo. Deixa eu botar de novo lá no vídeo, que a gente vai ficar nesse slide. Ó, pegamos nosso cavalo aqui. Como é que está a atitude dele? Como é que está o grau de dor? Como é que está a interação dele com o ambiente? Ele tem interesse pela comida? Você pega um pouquinho de ração, vê se ele vai querer comer, ou se ele nem quiser comer ração, realmente é pior quando o animal ainda tem algum interesse no ambiente, é muito melhor. Vai ver mucosa, porque eu gosto de ver a mucosa primeiro de tudo, para ver o tamanho da desgraça que a gente já está se metendo, que a gente nunca sabe. Olhou a mucosa, já vê o TPC, o tempo de preenchimento capilar. Por quê? Você vai ver o grau de desidratação, você vai saber em que etapa daquela situação que eu expliquei lá atrás que o cavalo está. Então, ele está aqui, tirar a máscara dele, que o Luiz Felipe botou. Você vai num vasinho daquele, segura 2 segundos e vê quanto tempo demora para preencher. O ideal é que esteja menor do que 2 segundos. Ou seja, quando você apertar, quando você solta, ele tem que preencher em menos de 2 segundos. Se tiver mais que isso, o cavalo já está desviando a água do vaso para luz intestinal. Então, você já realmente sabe que está com cólica. Outro dia, me chamaram, um domingo, para ver uma égua que possivelmente era uma cólica, porque ela não estava comendo, não estava fazendo nada, estava assim, apática, não reagiu ao ambiente nem nada, e o histórico era que ela estava mancando e eles aplicaram um remédio para dor. Eu até pensei que pudesse ser uma gastrite, né? Uma coisa assim mais boba. Cheguei lá, a égua com um abscesso no pescoço, gigantesco, porque eles aplicaram, foi orientado pelo vendedor, que aplicasse no músculo o meloxicam. E isso causou um abscesso. A égua não comia, não fazia nada, mas porque ela não conseguia mexer o pescoço. Então, assim, você precisa examinar. Vai aferir a frequência cardíaca. O normal é 35 a 55 batimentos por minuto. Como é que você vai aferir? Nessa região aqui, ó. Vamos para ver, tá? Logo atrás da paleta, você vai colocar o esteto e vai contar em 1 minuto quantos batimentos, ou em 30 segundos, e multiplicar por 2. Frequência respiratória, 12 a 15 movimentos por minuto. Então, cada inspiração e expiração você vai contar 1. O normal é que esteja de 12 a 15, mas quais os problemas de frequência cardíaca e respiratória? Variam muito. Então, você não pode confiar totalmente em frequência cardíaca e respiratória. Se o cavalo não tiver nada das outras coisas, você não vai tratar ele para cólica, porque calor, estresse vão afetar a frequência cardíaca e respiratória. E o turgor cutâneo, que tem muita gente que vê desidratação por turgor cutâneo, que é você chegar aqui, ó, no pescoço do cavalo, aí você puxa a pele aqui e vê quantos segundos demora para voltar. Só que também varia muito, porque depende se o bicho está gordo, se está magro, se é velho, se é novo. Então, isso também eu nem faço, porque eu não acho nada confiável, eu vejo o TPC. E aí sim, você vai ver motilidade. Pega o seu esteto,
Eu peguei o esteto aqui, mas eu acho que não precisa mostrar. Você pega o seu esteto e vai escutar 4 quadrantes. Do lado esquerdo aqui, lado esquerdo do cavalo, a câmera está ao contrário, mas aqui, ó, é o lado esquerdo do cavalo, quadrante superior, quadrante inferior. Isso aqui é na região do flanco, tá? Lado direito, quadrante superior, quadrante inferior. O que que você vai escutar, basicamente, em cada um? Lado direito, válvula, ilho secal e secocólica. Você escuta o gotejamento, você escuta perfeitamente gotas pingando e escuta a descarga. Embaixo você vai escutar o seco mesmo, a descarga, igual a descarga de privado do banheiro mesmo. Do lado esquerdo, aqui em cima, colo menor, colo maior. E aqui, do lado esquerdo, a gente já escuta bem menos movimento. E como é que você vai saber o que é normal? Pegando seu esteto e indo escutar um monte de cavalo normal. Não tem outro jeito. Ah, ficar decorando que uma descarga em 3 minutos, não sei quantas descargas, não sei quantos minutos. Sinceramente, pega o seu esteto e vai ver o que é normal. Porque varia muito. Varia muito com a alimentação dos cavalos, com a atividade dos cavalos, se o cavalo acabou de ser montado, se ele está em repouso, se já comeu, se não comeu. Então, vê o que é normal, vê o barulho que é normal, para ver se você consegue ver se tem gás ou se não tem. Porque do lado esquerdo a gente escuta muito menos barulho, mas escuta. Então, você tem que saber o que é normal. Pega pelo menos 50 cavalos e vai ouvindo. Não precisa ser 50 cavalos diferentes, mas 50 vezes diferente, você escuta. Pega o seu esteto, não precisa ser esteto caro para escutar a motilidade, porque o barulho é alto. Até o ouvido, se você botar, você consegue ouvir. Então, motilidade, essencial. Se eu tiver que escolher parâmetros para diagnosticar cólica, é cor da mucosa, cor, aspecto, se ela está molhadinha, se está seca, TPC e motilidade intestinal. São as coisas que você não pode de jeito nenhum deixar de conferir. E aí você vai ver o quê? Temperatura. Por quê? Tem causas de cólica que dão febre. Então, você precisa, uma colite, por exemplo, você pode ter febre, que é a inflamação do cólon. Mas também não vou entrar nesses detalhes nessa aula. Vamos focar no que vocês precisam saber. Pulso e temperatura do casco é secundário à endotoxemia. Então, se o animal estiver apresentando o halo endotoxêmico, você tem que conferir o pulso e o calor do casco. O pulso é logo aqui atrás, ó. Aqui é o boleto, logo aqui acima do casco, você vai colocar o dedo, olha no livro de anatomia, aonde que passa a artéria. Aí você vai lá e bota de levinho aqui o seu dedo. O normal não é você sentir pulso. A gente normalmente não sente nada, ainda mais quem não tem experiência. Seguimos em frente. Olha eu passando aqui, nem estou na apresentação, estou na tela, claro que não vai passar. Aqui para explicar o que vocês vão escutar: intestino grosso, lado direito, seco, as válvulas aqui, a base do seco, e aqui o seco, né, que fica ali ao longo da lateral e depois ventral no abdômen. O que fazer? O que você vai fazer, já que você examinou o cavalo? Você vai corrigir o que está errado. Então, se o cavalo está desidratado, você vai hidratar. Se o cavalo está com endotoxemia, você vai encharcar ele de fluido para tentar, como se fosse lavar ele, lavar o sangue dele, e entra com o flunixin na dose anti-endotoxêmica, flunixin meglumine. A gente não vai chegar a esse ponto de endotoxemia com os cavalos, porque a gente já vai ver o que pode ser feito ou não pode e vai encaminhar o cavalo. Então, basicamente, a gente tem que corrigir. Se ele está com gás, você
faz uma droga que vai dissolver os gases, como o sorbitol, por exemplo. Se está com hipermotilidade, você faz uma droga antiespasmódica. Então, assim, você vai corrigir o que está errado. Para isso, você precisa examinar, precisa avaliar esses parâmetros. E você vai tratar a causa. Então, isso é a coisa mais difícil. Por quê? Muitas vezes a gente não vai saber a causa. Você tem que fazer histórico anamnese, pergunta tudo. Vai no quartinho de ração, vai lá onde o capim está, do lado da picadeira, vê se come feno, vai no quartinho de feno, vê como é que é estocado, vê como é que a ração é estocada. Então, você no atendimento vai cobrar caro, você não vai cobrar barato, mas você vai dar resultado. Eu não sei se pode falar, me falou, será que pode? Se a RMV permite? A gente agora está com... A gente tem que seguir as regras, né? Então, não estou autorizada. A gente corrige possíveis erros de manejo. Por quê? Para evitar futuros problemas. E tem coisa que a gente não consegue mudar. Então, você já sabe que vai voltar ali para atender cólicas de novo. Você só avisa, ó, me chama quando o bicho cavar. Se ele cavar, você me chama. Importante você perguntar se alguém já fez alguma coisa, porque às vezes a pessoa já deu diurético, já fez anti-inflamatório, já fez tanta coisa e não resolveu, aí te chama. Aí você vai ver em que ponto você vai pegar da evolução do que eu expliquei hoje na aula. Então, primeiro tratamento da sobrecarga ou distensão gástrica. O que acontece? O cavalo está com distensão. O que eu falei? Distensão de víscera dói. O cavalo está com muita dor. Ele pode estar se jogando no chão, vai estar todo suado. Você passa a sonda e o cavalo, pronto, aliviou. Claro, você tem que passar a sonda e tirar conteúdo de lá de dentro. Se você passou a sonda e não saiu nada, claro que não era sobrecarga gástrica, né? Então, esse é mole da gente resolver. Os proprietários normalmente acham que a gente é Deus que fez um milagre. Nossa, caiu do céu, você resolveu, meu cavalo estava aqui se jogando no chão, achei que ele fosse morrer. Você, em 5 minutos, resolveu o problema do meu cavalo. Então, isso é maravilhoso. E agora, vamos ao Pacto 2. Quem está assistindo vai ter que escrever aí. Pacto 2, ok. Sondagem gástrica faz parte do exame clínico. Então, se você examinou um cavalo, a suspeita é de cólica, a suspeita não, o seu diagnóstico é que o cavalo está com cólica, pelo que você identificou, você vai passar a sonda. Ah, tadinho do cavalo, ai, que fede, não quero chupar aquele negócio azedo. Vai ter que passar, senão não dou mais aula. Deixa eu ir lá nos comentários. Pacto 2, ok. Ó, já tô gostando, gente. Pacto 2, Pacto 2, Pacto 2. Excelente. A minha sonda está fedendo até hoje a bicho morto. Tá lá no sol até hoje. Olha que a gente botou soda cáustica. Aconteceu um pequeno óbito da égua com a minha sonda. Aí, não satisfeito, eles levaram a égua e enterraram com a minha sonda. Aí eu já estava comprando uma sonda nova quando a sonda volta aqui para casa, fedendo a podre. E está fedendo a podre até hoje. Continuando. Já resolvemos o problema e todo mundo vai passar a sonda. Depois a gente vai marcar uma aula só para ensinar a lavar estômago de cavalo, lá no Aras, ao vivo, com um cavalo de verdade. Tá? Vamos marcar essa aula, vamos pedir para o comitê de ética liberar para a gente poder fazer isso aí. Então, assim, cólica, que a gente já resolveu, foi a sobrecarga gástrica. Você não fez nenhum remédio, o cavalo não está desidratado, ele não está nada, ele só ficou com muita dor, então não deu tempo de acontecer nada daquilo, o cara já te chamou, você passou a sonda e resolveu, você não precisa fazer mais nada além de passar a sonda. Segunda cólica. Espasmódica. O que acontece na cólica espasmódica? Alguma coisa que o intestino está botando para fora, alguma coisa que não deveria estar ali e aumentou
o fluxo e o movimento intestinal. O que que você tem que saber? Primeiro, a causa. Por quê? Se o animal está com uma coisa que não deveria estar ali, então é bom mesmo que ele tire dali, né? Eu particularmente não uso butilbrometo de iosina. A gente não pode nem falar não comercial do troço. Eu conheço 2 que muita gente usa. Eu só faço o Flunixin para tirar a dor, mas eu deixo ele, se eu auscultei e a motilidade está aumentada, se ele está com gás, deixa ele botar aquilo para fora. Faço sorbitol no soro. Se ele não está desidratado nem nada, só faço diluído em 1 litro de soro e o remédio para dor. Mais nada. E observa, porque você vai estar observando todos os parâmetros, mucosa, TPC, auscultar, palpa, faz palpação retal para ver se você não sente nenhuma massa e nenhuma distensão. Se você não palpar nada duro e não palpar nenhuma sacola, cadê minha sacola? Já até perdi. Ah, daqui a sacola, muito obrigada. Se você palpar isso aqui, ó, não estou vendo mais a câmera, deixa eu voltar aqui para a câmera. Se você palpar isso aqui, ó, aí, meu querido, a coisa já está feia. Já é indicação cirúrgica. Então, também faz parte do exame clínico a palpação retal. Agora, essa aqui que dá mais trabalho, que é a impactação. E realmente a gente consegue reverter a campo quando pega no início. Depende, claro, mas a maioria a gente consegue. O que que você vai observar? Depois que o próprio organismo do cavalo não conseguiu desfazer aquilo, a motilidade já para, já fica bem diminuída, claro, com o avanço das horas. O TPC, tempo de preenchimento capilar, já vai estar maior que 2. Então, você foi lá, na gengiva do cavalo, ficou aqui 1, 2, quase 3 segundos. A mucosa já está seca, não está mais aquela mucosa molhadinha quando você passa o dedo. Você muitas vezes consegue palpar a massa por via retal. Você sente mesmo a massa mais firme. O animal já não defeca. Você já não vê ele defecando normal, aquelas síbalas redondinhas. E pode observar abaulamento de um dos lados do abdômen. Então, isso é com a evolução. A gente já não deseja que chegue nisso. Se for de forma precoce, o cavalo está ótimo, mas eu palpei uma impactação, encharca de soro. Quantos litros? Infinitos. Esse símbolo aí, ó, infinito. Aí o dono pergunta assim, para mim, no caso, quantos litros eu compro de soro? Aqui na cidade, a gente não tem loja com estoque grande. Aí eu falo para ele assim, roda em todas as farmácias e compra todos os soros que você encontrar no estoque das farmácias. Por quê? A gente precisa de muito soro. Eu coloco normalmente os 2 acessos, um em cada jugular, e vou fazendo soro. E o cavalo demora muito a urinar. Muitas vezes ele toma 40 litros de soro e começa a urinar. E você também pode fazer a fluidoterapia oral. Você vai passar a sonda se não tiver, lógico, com o estômago cheio. E se não tiver refluxo. O refluxo é quando está voltando já conteúdo do intestino para o estômago. E aí você tira aquilo com um cheiro muito forte, de podre mesmo, e aí você não pode fazer a fluidoterapia oral, porque o fluxo já está ao contrário. Então, quando você ainda tem aquela resposta, principalmente do aumento de motilidade e desvio do fluxo de água do vaso para a luz intestinal, você faz 5 litros a cada hora via estômago e ajuda a desfazer aquele bolo ali. A gente tem que usar o mecanismo que o corpo do cavalo já está usando, porque está tirando água da onde? Do vaso sanguíneo. Então, a gente está jogando fluido no vaso sanguíneo. E o oral, por quê? Já vai direto para a luz intestinal. Então, a gente vai encharcar esse bolo para tentar ajudar a desfazer e botar para fora. Pode colocar lidocaína. Quanto que eu faço de lidocaína? A lidocaína vai funcionar ajudando
essa motilidade, vai estimular. Ele não é nem um procinético, mas ele atua nesse mecanismo. Então, você pode colocar aí 10 ml em cada litro de soro. Eu faço um total de 100 ml normalmente. Vou colocando 10 ml em cada litro. E controlar a dor. Normalmente, quando a gente pega no início, os animais não estão com muita dor. A dor é bem pequena, ele não está se jogando, não está fazendo nada, às vezes cava um pouco. Então, você pode fazer o Flunixin, que é o melhor para dor visceral, Flunixin Meglumine, e controlar a endotoxemia, dependendo do avanço do caso que você chegar para pegar. Então, a endotoxemia você pode fazer, são 3 ml, de cabeça não lembro a dose, mas um cavalo de 500 quilos, mais ou menos, vai tomar 3 ml a cada 4 ou 6 horas do Flunixin Meglumine. Você faz no músculo e ele tem efeito anti-endotoxêmico. E sim, mais ou menos 4 horas desse tratamento, o animal não apresentou melhora, não começou a defecar, não melhorou mucosa, não melhorou motilidade, encaminha para a clínica, independente de qualquer coisa. Ele pode não ir para a cirurgia, mas ele vai estar assistido. Por quê? A chance de você começar a ter comprometimento vascular na alça é grande. Se você deixar lá toda a vida, se você ficou a noite inteira, vai mandar só no outro dia, a chance de ir para a cirurgia e depois o cavalo ser sacrificado na mesa é muito maior. Então, a gente precisa atuar de forma precoce para as consequências não acontecerem e ter chance do cavalo ir para a cirurgia. Tem casos que o cara vai falar que o cavalo não vai para a cirurgia. Então, você fica lá toda a vida, se vê que não resolveu, que o cavalo está piorando, apesar de tudo que você está fazendo, a indicação, quando o cavalo começa a entrar em sofrimento, é sacrificar. Não deixa o bicho sofrendo até morrer, porque é uma morte horrível. O cavalo sofre muito, ele passa por um processo de degradação mesmo. É horrível e demora muitas horas. Então, se você está fazendo isso tudo, o cavalo só piora, sacrifica. Porque se o cara não for mandar para uma cirurgia, o cavalo vai morrer sofrendo. Quando mandar para a clínica? Não é para cirurgia, como eu já falei. A indicação cirúrgica vai ser avaliada na própria clínica. Ou você já pode falar, palpou, está uma bolsa de ar gigante lá dentro, a chance de ser cirúrgico é imenso. Por quê? Quando aquilo já está igual um balão, o comprometimento vascular é muito grande. Você tem pouquíssimo tempo para tirar aquilo dali, porque senão já era aquela alça toda. Então, a indicação é cirúrgica por isso. Dor muito forte, que não responde a anti-inflamatório não esteroide, principalmente o Flunixin, que é forte, ele é potente para dor visceral. Se você aplica e o cavalo não melhora, pode mandar para a clínica, porque provavelmente é uma torção, um deslocamento, uma intussuscepção que você vai resolver com cirurgia. Você vai ficar ali com o bicho sofrendo, você, o dono, todo mundo ali, e não vai resolver, o bicho vai morrer. Palpação de distensão, que eu já falei. Refluxo. Se você passa a sonda e só tira refluxo, 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 tem alguma obstrução ali que já não tem mais resposta do organismo para desfazer. Já está voltando, já está um fluxo contrário de intestino para estômago. Então, encaminha para um hospital, porque eles lá vão controlar lactato. Você pode comprar um aparelhinho daquele, igual de glicose e lactato, para acompanhar. Mas na hora que o seu lactato subir, você já tem que estar do lado da clínica. Se o seu lactato subiu, igual a gente aqui, que mora 4, 5 horas do hospital mais perto, já vai ficar lá aquela alça 4, 5 horas. Imagina você lá com o dedo amarrado, necrosando 4, 5 horas de viagem. Então, não espera. Tá com refluxo, manda para o hospital, porque a hora que a coisa piorar, eles vão botar na mesa e vão abrir, ou não. E não respondeu em 4 horas, tchau e benção, meu querido, já não é mais da minha alçada. Aí você tem que deixar claro para o proprietário. Não respondeu, o risco de dar errado é muito grande. Então, a indicação é ir para a clínica.